A fé é algo que nós não podemos classificá-la ela de forma plena, não podemos vê-la, mas eu costumo fazer uma comparação da fé com o vento. Por quê? Porque o vento, você não vê o vento, mas você sente o vento. E você sabe se o vento está frio, gelado, como hoje está, ou se o vento está forte, né? E a fé também é assim. Você não consegue vê-la, mas você consegue sentir. Você sabe se a fé no seu coração está gelada, fria, morna, ou se ela está fervorosa, quente. A fé, ela é como o vento, por quê? Porque o vento, ele é proveniente do ar que nós respiramos. Quando nós respiramos esse ar, nós nos mantemos vivos, nos mantemos firmes e nos mantemos de pé. Então, eu acredito, concepção minha, que a fé é muito parecida com o vento. Se nós não respirarmos a fé, nós não teremos força para viver em meio a essas lutas, dificuldades e alguns prazeres que a vida nos propõe, nos dispõe também. Então entenda uma coisa, a fé, ela é fundamental, ela é basilar, ela é um princípio que nós devemos ter e aplicar. E outra coisa que nós não podemos deixar de mencionar hoje é que a nossa fé, ela é abalada, é afligida quando nós passamos por dificuldades, quando nós sofremos, quando nós enfrentamos calamidades, quando nós perdemos coisas ou pessoas, ou até mesmo quando nós estamos em posições de destaque por sermos provados. Por sermos provados por causa das conquistas que nós obtemos pelas nossas qualificações, esforços, estudos, pelo emprego da nossa força em prol de um resultado que nós tanto desejamos para alcançá-la. Nesse momento, sim, nossa fé é provada. Nossa fé é provada também quando estamos sozinhos, fora dos muros da igreja, fora dos portões da igreja. E com isso eu queria lembrar uma mensagem que está no livro de Marcos, capítulo 21, lá no versículo 31, vai dizer assim: então Jesus chegando-se e tomando-a pela mão, e levantou, e a febre a deixou, e ela os servia. Olha que coisa interessante. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui da cura da sogra de um homem chamado Pedro, que naquela época ainda era chamado de Simão. Simão Pedro é a mesma pessoa, discípulo de Jesus, um dos 12. Então Jesus, ele entende o fato aqui. Ele estava na sinagoga, Mateus capítulo 1 vai relatar isso. Ele estava na sinagoga. Pastor, o que é sinagoga? A sinagoga, nós podemos fazer uma analogia nos tempos atuais da seguinte maneira. Sinagoga era uma congregação ou uma filial do templo principal dos judeus na antiga Jerusalém. É como se hoje você tivesse a sua igreja matriz e tivesse as filiais, que seriam as sinagogas. Só para você poder entender. Jesus estava em uma dessas filiais, em uma sinagoga, adorando a Deus, cultuando a Deus com os discípulos. Dentre ali nós podemos destacar o próprio Simão, Pedro, André, João, Tiago. Então eles estavam ali entronizados, adorando a Deus, cultuando a Deus, num momento maravilhoso, aquele momento gostoso, aquele momento onde nós rasgamos o nosso coração, onde parece que aquele peso sai de dentro de nós, porque nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai há amparo, há refrigério, há refúgio, há proteção, há orientação, há alimentação, há correção, existe de tudo dentro da casa do Pai. Né? Até perseguição também existe, mas eu não vou entrar nesse ponto. Então entenda uma coisa, estava tudo bem, estava tudo ok, estava tudo maravilhoso naquele dia. Tá? Porque eles estavam na casa de Deus, na sinagoga, cultuando ao Eterno. Só que a questão é que a fé, quando nós estamos dentro dos portões e das paredes da própria igreja, ela é fácil de ser exercida. Agora, a fé torna-se difícil de ser exercida fora dos portões da igreja. E é fora dos portões da igreja, é fora das quatro paredes da igreja,
que nós devemos demonstrar, e não só demonstrar, mas exercer a fé. Fé é essa que vai te sustentar e te manter de pé para você poder prosseguir na jornada e viver as promessas que Deus já deu para você. Porque dar promessa é uma coisa, lutar para conquistá-la é outra totalmente diferente. Então entenda, tá tudo bem, tá tudo bacana, tá tudo ok, quando de repente Jesus fala, o culto acabou, agora vamos para casa. Só que um detalhe interessante nisso tudo é que vai dizer que Jesus quer ir para a casa de Simão Pedro, né? Por quê? Porque ele sabia que na casa de Simão Pedro havia uma pessoa necessitada, havia uma pessoa acamada, havia uma pessoa enferma que estava sem força para poder cultuar e adorar a Deus. Aí você vai falar, pastor, já ouvi pastor falando isso, tá? Pastor, era só uma febre. Eu já ouvi, pastor, isso, me desculpa, eu não concordo, eu respeito a opinião desse moço ou dessas pessoas que diz, Deus não cura uma febre, uma dor de cabeça. Que não cura o quê? Curou a febre dessa mulher? Como não vai curar? Deus cura o que ele quiser. Uma Novalgina, um remédiozinho cura. Peraí, Deus cura o que ele quiser, Deus faz o que ele quiser. É meu entendimento e eu respeito o entendimento oposto. Agora, para quem estuda com afinco, a teologia, né, as histórias paralelas, as histórias que contribuem para o enriquecimento de uma mensagem, vai entender que essa febre aqui era uma febre de um mosquito da época que causava morte. Ou seja, esta febre era proveniente de uma doença que não tinha cura para a medicina. Porque naquela época, além da medicina ser precária e não tão desenvolvida como é hoje, o que acontece? Não tinha condições dos médicos poderem resolver aquele problema. Então entenda uma coisa, a febre daquela mulher não era uma febre simples, era uma febre aguda, onde poderia levá-la à morte. É uma história extra que eu não sei se é verdadeira ou não, mas é coerente para o entendimento da mensagem nos dias atuais. Por quê? Exercer a fé dentro da igreja é fácil. Eu quero ver você exercer a fé quando você sair da igreja e chegar em casa e encontrar o seu parente, a sua amada, o seu amado, numa situação precária, numa situação difícil. São nesses momentos que nossa fé é pregada, é aprovada. Nesses momentos, nossa fé é aprovada. Porque tem pessoas que falam, mas eu cultuo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel. Não tenho necessidade de estar passando com isso. Não tem necessidade por quê? Você acha que porque você serve a Deus, você tem que ter privilégios que outras pessoas não servem têm? Entenda uma coisa, Eclesiastes diz, tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao bom, sucede ao mal. O que sucede ao justo, sucede ao injusto. O que sucede ao que sacrifica, dinheiro. O que sucede também àquele que não sacrifica, porque todas as coisas acontecem de igual forma para com todos. A questão é que quando você está na igreja, quando você está buscando a Deus, você tem direcionamento, recebe estratégia que outras pessoas não recebem. Você recebe ensinamento e cuidado, pelo menos tem que ser assim, tá? Recebe ensinamentos e cuidados para poder sair vitorioso em meio às lutas que vão nos cercar, às dificuldades que vamos enfrentar. Então entenda isso. Quando eles saem da igreja, um fato que vai me chamar muito a atenção é quem fala para os discípulos irem até a casa de Simão. Quem foi que falou isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, será que Simão, no início da jornada, no início da trajetória, ou em algum momento da vida, ele já tinha convidado o Senhor Jesus para ir para a casa dele? Será que estava tudo bem naquele relacionamento ali? Porque você era a sogra dele? Será que tinha alguma coisa estranha? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou, vamos na casa de Simão. E talvez Simão soubesse do problema dela. Vamos na casa da sogra. Talvez Simão soubesse do problema, talvez ele não soubesse, mas uma coisa Jesus sabia, que ela precisava de uma visita. E eu vim profetizar na sua vida aí agora, em nome de Jesus. Receba a visita do Espírito Santo aí sobre você. Você que tem pedido tantas coisas,
almejaram tantas coisas. Eu vim profetizar na sua vida que o Espírito Santo possa te acolher nesse momento aí agora. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, entronize, recebe, participe. Isso é importante para você. Não sei a situação que você tem vivido, não sei o que você tem passado, não sei a que ponto chegou a sua história, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus está chegando aí agora. Só pela minha fé. Tem pessoas que não têm mais fé, mas você vai passar a ter fé. Nós aprendemos na primeira campanha de 7 dias, 7 quartas-feiras, a desenvolver a oração, conversação. Aquilo que nós fazemos pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Vamos mandar um WhatsApp para o céu? Vamos? Você já mandou um WhatsApp para o céu? Pastor, como é que é isso? É fácil, dobra o joelho e faz aquela oração. Senhor, oi, tá aí? Tudo bem? Vamos mandar um WhatsApp para o céu? Deus vai responder na hora. Pode ter certeza, mas eu não estou ouvindo. Então, dá um jeito aí de ouvir, porque ele não deixa de falar, não. Vou compartilhar um negócio. A gente compartilha tantas coisas na rede social, mas não é capaz de compartilhar a palavra de Deus. Curte tanta coisa nas redes sociais, não é capaz de curtir aquela fanpage, não é nem a minha, aquela fanpage de um amigo que está começando com uma empresa, acha que o dedinho ali vai queimar ou vai quebrar. Então entende uma coisa, dentro da igreja é tudo maravilhoso, é tudo bom. Em tese, pelo menos, é assim. A questão é fora da igreja. Porque fora da igreja que você tem que demonstrar que você tem fé. Orar, pular, falar em línguas estranhas dentro da igreja, cumprir os preceitos, os mandamentos, seguir a Torá, seguir o Novo Testamento. É muito bom, né? Mas e fora da igreja? Como você tem se comportado? Talvez você tenha estado há muito tempo dentro da igreja e quando você chega dentro de casa você vê, essa doença não saiu. Ela ainda não foi curada, ele ainda não foi curado. Meu filho ainda não saiu das drogas. Eu não consigo caminhar. Eu tenho essa infecção que não sai há tempos. Eu tenho essa doença no sangue que não me larga. Eu tenho esse HIV que não me liberta. Eu tenho essa opressão que não sai. Eu tenho essa insônia, eu tenho esse problema. Gente, problemas fazem parte da terra, mas não fazem parte do céu. Enquanto estivermos na terra, seremos cercados por problemas, por lutas, por dores, por circunstâncias desconfortáveis e desfavoráveis, onde nós deveremos demonstrar comportamento partindo-se do princípio da fé para podermos vencê-lo ou sermos reprovados e passar pela prova de novo. Ou você acha que tudo que você está passando parece que é aquele ciclo vicioso, que vem acontecendo, é à toa. Claro que não. Não é à toa. Se a lição se repete, se o problema se repete, se a circunstância é muito similar ou igual a outra que você já passou, é porque você não aprendeu a lição na primeira vez. Eu estava até conversando isso recentemente com a minha esposa. Se alguma coisa acontece da mesma forma com a gente, ou bem parecida, é porque a gente não extraiu a lição que nós precisávamos extrair. Tá pesado hoje, né? Eu sei. Faz parte. Você acha que eu vim pregar só a vitória para vocês? Então, gente, eu preciso despertar o teu coração, assim como o meu, a nós termos fé. E a fé nós vamos demonstrar fora da igreja. Então, pastor, não estou indo nem na igreja, então já está errado. Você tem que primeiro ir para a igreja, se conserta, segue esse princípio para você ter sustentabilidade, ter condicionamento e preparo para poder enfrentar as adversidades da vida. O melhor manual de fé para um cristão chama-se Bíblia Sagrada. E aqui Jesus vai falar, Pedro, olha só, Simão, Tiago, André, João, acabamos aqui de fazer o culto. Acabamos de fazer o culto, beleza? Agora vamos para casa, né? Vamos para casa visitar esse enfermo aqui. Vamos para casa porque tem pessoas necessitadas. Tem pessoas que saem do culto, depois vão para os pontos by night. Não sou contra, não, sou a favor. Você tem que fazer comunhão, sim. Mas e as pessoas que estão doentes? Estão precisando de uma oração que não conseguem sair da cama para chegar até a igreja. Será que você tem Eu vou segurar um pouquinho para não pesar mais. Será que você tem a força de vontade de chegar até lá e falar assim, está precisando de uma oração?
E se até um pouco mais além, você que tem uma condição melhor, chegar assim, tá precisando de um arroz em feijão? Tá precisando de um angu? Ah, já me feriu tanto, já me magoou tanto no passado, já fez isso, nunca estendeu a mão, ninguém nunca me... Tem pessoa que fala assim, pastor, tive doente e ninguém nunca me visitou na minha casa. Aí eu pergunto, e você já fez quantas visitas para algumas pessoas? Para nenhuma. Então tá reclamando de quê se você não faz aquilo que você quer que as pessoas façam com você? A lei da semeadura, ela pode ser exercida de várias formas e essa é uma delas. Está tudo bem dentro da igreja, tudo maravilhoso dentro da igreja. Agora, quando eles saem da igreja, Jesus, espera aí, antes de a gente comer uma pizza, antes de ir comer um sanduíche, vamos para casa da sogra de Simão. Ah, o senhor deve estar de brincadeira comigo, né, Jesus? Depois de um banquete desse celestial, o senhor quer ir para casa da minha sogra? Meu amigo, sogra é bênção na tua vida, rapaz. Sogra é bênção na nossa vida. E se Jesus falou que queria lá, porque tinha alguma coisa que precisava acontecer. Aquela mulher estava acamada com febre, uma febre que era aguda naqueles dias. E ele está falando assim, olha... Uma corrente vai dizer, uma corrente teológica vai dizer, e eu acredito nessa corrente, que Pedro ainda não tinha convidado Jesus para ir para a casa dele. Porque talvez tenha áreas da nossa vida que a gente não tem nem coragem de convidar Jesus para ir. O caso do centurião romano, que falou, Senhor, cura uma pessoa que está doente. Aí Jesus falou, beleza, eu vou lá com você, centurião. Sendo o capitão... centurião, de uma centúria. Aí, não vai não, Jesus. Porque o senhor não é digno de entrar na minha casa. O cara reconhecer que na casa dele tinha problema, né? Devia ter aquelas coisas, né, que você sabe que precisa arrumar, né? Aquelas coisinhas, né? Então Jesus já entendeu o negócio e falou assim, que fé é essa, hein? Não encontrei fé essa em crente, mas encontro no ímpio. Então isso me faz entender que tem ímpio que tem mais fé do que crente. Acorda. Se tem ímpio que tem mais fé do que crente, está na hora da gente acordar. Está na hora da gente colocar em exercício a nossa fé. E a nossa fé só pode ser colocada em exercício quando enfrentamos dores, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos tribulações, quando enfrentamos enfermidades, quando passamos por situações adversas. De repente você está enfrentando uma crise no seu relacionamento e você sabe que você precisa mudar, você sabe que você precisa ser mais brando, você precisa ser mais paciente, você precisa ser mais calma. De repente você está passando uma crise conjugal porque você ainda não mudou o seu gênio. Então não queira que Deus faça aquilo que Ele está esperando você fazer. Não joga para a janela, para o alto, a bênção que Deus colocou do teu lado. E Jesus hoje está falando, olha, eu estou saindo dessa live aqui. Quando eu sair dessa live eu vou entrar aí e você vai sentir a minha presença aí, eu vou começar a mudar esse coração duro de pedra aí. E outra coisa, não vai terminar esse relacionamento não vai acabar não. Pode ter certeza, você vai aprender a se controlar, você vai aprender a se policiar, você vai aprender a se corrigir. Essa enfermidade não vai te destruir não. Agora a questão é, se essa enfermidade aí, se você não aprender, eu vou ter que deixar esse negocinho um pouquinho mais. Deus pode fazer isso também, não estou dizendo que Ele vai fazer. Vou deixar esse negocinho um pouco mais adiante. Exerce a fé, meu filho. Exerce a fé, minha filha. Hoje mesmo, antes de começar lives, são várias mensagens que eu recebo até no WhatsApp, pessoa, pastor, ore por mim, ore pelo aquilo, e pessoas que falam assim, pastor, o senhor não citou meu nome na oração. Meu Deus, a fé tem que estar no Deus que eu sirvo. Eu agradeço o carinho de vocês, do fundo do meu coração, mas a minha fé está em Deus. E tem pessoas que falam, pastor, sinceramente eu não tenho fé, apoio minha fé na fé do Senhor. Ok, você apoia? Tudo bem, eu vou te ajudar, mas você precisa entender que a minha ajuda é periódica, porque você precisa aprender a andar com seus próprios pés. Não significa que eu vou deixar de dar um acompanhamento, não significa que eu vou deixar de dar um amparo, que eu vou deixar de dar uma ajuda na medida do possível, naquilo que você necessita, mas existe, entenda uma coisa,
Toda criança não nasce sabendo andar, ela é ensinada a andar, mas tem uma hora que ela tem que levantar e passar a caminhar sozinha. E assim é com as pessoas que são novas convertidas. Precisam de um acompanhamento, do discipulado. Por isso que nós fazemos discipulado na nossa igreja. Então entenda, Jesus fala, olha, tá tudo bom, tudo maravilhoso. E vai falar, olha, vamos na casa de Simão Pedro. Jesus quer visitar a sua casa aí agora. Você recebe aí, diga amém. Jesus quer visitar esse relacionamento aí. Jesus quer visitar essa enfermidade aí, mulher. Varão, homem de guerra, está prostrado por quê? Jesus quer te visitar aí agora. Ele está mandando eu te dizer, levanta a cabeça, porque isso não vai acontecer não. Essa tragédia, esse mal, essa separação, essa doença não vai te consumir não. Jesus está falando, olha, aqui nós estamos reunidos no nome de Jesus. Jesus está aqui com a gente. E agora você já pode sentir a presença dele aí. Agora você já pode sentir, em nome de Jesus, sinta a presença do Espírito Santo aí sobre você. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa possa sentir fé aqui agora. E sentir o teu toque, o teu Espírito Santo. E não se assuste se você começar a falar em línguas estranhas, não. Se você começar a sentir algo quente, algo diferente, porque vai ser o toque do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante disso tudo é que Jesus nunca falha. Quando ele chega lá, ele vai descobrir que a sogra de Pedro estava enferma. Então aquela mulher tinha um motivo plausível para poder não ir à congregação, não ir para a casa do pai, porque estava acamada. E como eu disse no início, no introito eu falei que a febre dela era uma febre aguda que geraria morte, segundo o que os historiadores dizem. Então Jesus falou para eles, olha, quando sair da igreja, vamos visitar os lares dos enfermos, aleluia. Vamos visitar os necessitados, vamos cumprir o ID, vamos cumprir a obra. Pastor, eu trabalho, pastor, eu tenho meus afazeres. Gente, eu sei que todo mundo tem, como eu também tenho, mas um telefonema não vai fazer mal a ninguém. Uma mensagem de carinho, de amor, não vai fazer mal a ninguém. Eu poderia citar exemplos meus aqui, mas como são exemplos meus, vai parecer que eu estou querendo levantar bandeira, que eu estou me vangloriando. Não, mas não é isso não. Mas eu preciso falar para você poder entender. Teve madrugadas que eu já morrendo de sono, já fui atender mais de uma pessoa em lugares diferentes para dar amparo. Porque necessitava, porque estava doente, estava acamada. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Deus conta com você. Será que Ele pode contar com você? Sabe o que precisa na sociedade hoje? Sabe o que precisa? No meu entendimento, medíocre. Medíocre é mediano, é razoável. Mais amor. Mais amor. Nós devemos amar as pessoas, mas não se ama falando, se ama fazendo. E Jesus, quando chega na casa de Simão, ele não erra, porque ele nunca errou e não vai ser agora que ele vai errar. Quando ele chega na casa de Simão, ele vai encontrar a sogra doente. E se ela estava acamada é porque era muito debilitada. E na mesma hora que ele chega, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Ele vai fazer aquilo que nós às vezes esquecemos de fazer. O Jesus, bem provável de saber o que ele iria encontrar quando chegasse lá. Mas e os discípulos? Será que sabiam? Quando Jesus chega lá, ele encontra ela com uma febre, doente, uma doença. E eu estou falando para você, que tem cultuado a Deus, que tem buscado a Deus, isso é muito forte, recebe. Mas chegou um ponto que você não aguenta mais.
Parece que essa enfermidade, parece que essa dor, parece que essa crise, parece que essa tribulação te prende na cama e não faz você mais chegar a buscar Deus. Por causa de tanta decepção, por causa de tanta desgraça e por causa de irresponsabilidade, de maus líderes que não sei o que passam na mente deles e pregam um evangelho bagunçado. Um evangelho misturado. Pessoas que parece não, são joio no meio do trigo. A gente não tem competência e investidura para poder julgar essas pessoas, mas a gente pode se afastar dessas pessoas. E pode ter certeza de uma coisa, Deus vai fazer o que for preciso para te afastar desse tipo de pessoa. Para o seu próprio bem, para a sua própria saúde, para o bem do seu relacionamento. Então você está tão decepcionado com algumas coisas que você não consegue sair de casa, fica camara, fica depressivo. Então o que acontece? Jesus fala, olha, eu sei o que está acontecendo. Eu sei muito bem o que está acontecendo. Eu não saí do controle não. Pode ficar tranquilo. Só que tem um momento de eu agir. E o momento vai ser agora, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o pastor Rodrigo pode não ter nada, mas tem fé. Eu tenho fé em nome de Jesus. E eu tenho certeza do que eu vou falar aqui pela minha fé. Que Deus está entrando aí agora na sua casa, levando a presença dele, trazendo paz no teu coração. E Deus vai curar algumas pessoas aqui agora. Una sua fé comigo. Coloca a sua mão na enfermidade, porque Deus vai te curar pelo poder da fé. Porque a fé tem um poder que você nem imagina. Você quer ver o que é fé? Eu vou te explicar o que é fé. Só responde se você quiser. Você quer ver o que uma fé faz? Você tem um termômetro para medir o tamanho da sua fé? Você tem? A sua fé. Tem pessoa que fala, Senhor, me dá uma fé grande, aumenta a minha fé. Você está pedindo fé grande se você não tem nenhuma fé pequena? Deixa eu falar uma coisa, você não precisa de fé grande, não. Eu não preciso de fé grande, não. A fé, se for pequenininha, quem é membro da nossa igreja já sabe dessa mensagem. A fé, se for uma fé pequenininha, já vai fazer feitos extraordinários e maravilhosos. A prova cabal disso é que Jesus falou, ei, se você tiver fé pequena, você faz esta montanha daqui ser transportada para acolá. Agora, você transporta a montanha pela mão, fazendo os furos nos locais e transportando ela pela mão? Claro que não, você transporta a montanha de um lugar para outro pelo exercício regular de uma fé. Jesus falou para Pedro quando caminhava sobre as águas, quando ele resolveu sair do barquinho que estava naufragando. Homem de fé, porque um barco naufragando em meio mar, numa tempestade absurda. O que era o mais correto, mais coerente? Nem sempre o que é mais coerente é exercício regular da fé. Entenda isso. O que era mais coerente ali? Ficar dentro do barco. Agora, quando vê Jesus lá no meio da água, sobre as águas, que deve ter deixado Isaac Newton louco, aquele cientista, né, que eu respeito muito, né, cientista e filósofo, caramba, como é que Jesus vai andar sobre as águas? Tudo bem, Jesus já anda sobre as águas, mas como é que Pedro vai andar sobre as águas, um mortal, um homem que já morreu? Aí ele fala, vem cá, é um fantasma. Não é um fantasma, não. Tem coisa que a gente pensa que é assombração, não é assombração não, é bênção. É Jesus chamando, vem pra cá. Sai desse negócio, sai desse rapaz aí, vem pra cá. Aí ele fala assim, olha, aí Pedro, tá bom, se é o Senhor, então que eu ande sobre as águas também. Porque Pedro queria ser muito parecido com Jesus, queria fazer aquilo que Jesus fazia, fé. Então ele está andando, começa a sair do barquinho, onde está todo mundo lá, ele vai e sai, vai desafiar. Pedro vai andar por cima daquilo que estava derrubando ele. Será que alguém entende a mensagem? O que estava tentando derrubar Pedro? Dentro do barco, as próprias ondas agitadas daquele mar. Então, de vez em quando, você tem que sair do desconforto, tomar uma atitude até um pouco radical e passar a andar por cima daquilo que estava tentando te derrubar. E Pedro vai fazer o quê? Vai andar por cima do problema que estava tentando derrubar ele. Vai andar por cima do problema que estava tentando afogar ele. Por quê? Porque Jesus deu uma palavra, pode vir que eu te garanto. Se Jesus está dizendo para você, pode vir que eu te garanto, pode ir para esse lugar que eu te garanto, pode fazer desse jeito que eu te garanto, está esperando o quê? Faz, meu amigo. Então ele anda por cima daquilo que estava derrubando ele. Eu vou profetizar em nome de Jesus, que você vai sair desse barco e vai começar a andar por cima desses problemas que estão tentando te derrubar. Fé, meu camarada, fé, bota fé aí nesse teu coração aí, diga agora eu tenho fé. Então o que ele faz? É o Senhor, então eu vou andar agora. Ele começa a andar e faz uma caminhada ali considerável, vai andando. Quando está chegando pertinho de Jesus, o que acontece? Ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou o olhar do centro, da cerne, do Senhor Jesus.
e passou a olhar para as ondas, aquilo que estava tentando derrubar ele. E quando ele tira o olhar do foco, quando nós tiramos o olhar do centro da vontade de Deus e olhamos para as circunstâncias que nos cercam, ou seja, enfermidade, problemas conjugais, doenças, nós começamos a afundar novamente. Só que nesse momento que ele afunda, Jesus estende a mão de imediato. É a mesma coisa que ele vai fazer com a sogra de Simão, Pedro. Por quê? Aí você não estou entendendo, pastor, então eu vou te explicar. Nesse momento que você está afundando por causa dessa doença, por causa dessa enfermidade, por causa dessa crise financeira, nesse momento que você está pensando que seu relacionamento vai afundar, nesse momento que onde você acha agora eu vou afundar, não tem mais jeito, não consigo mais administrar isso, é porque você está bem perto de Jesus. E Jesus, quando está perto de você, a Bíblia diz que ele estende a mão de imediato. E se ele estende a mão é porque ele está perto. Será que você entende o mistério? Se ele está estendendo a mão para você aí agora, é porque ele está perto de você. Ou melhor, vou falar de outra forma para você poder entender. Se as coisas estão afundando aí nesse relacionamento, nessa enfermidade, nessa crise financeira, a porta de emprego não abre, se está pensando que está afundando, é porque Jesus está perto. E se você já está quase morrendo afogado, é porque Jesus está no momento de estender a mão. E ele estende a mão e fala: homem de pouca fé, cheguei onde eu queria. Se Pedro é um homem de pouca fé, e os discípulos que estão dentro do barquinho? São o quê? Não tinha fé nenhuma. Então quero dizer para você o seguinte, que pouca fé faz a gente andar por cima dos problemas que tentam nos derrubar. Pouca fé faz nós sermos pessoas diferenciadas em meio a uma sociedade que parece incrédula. Pouca fé é necessário para poder fazer você andar sobre as águas. E é tempo de andar sobre as águas. Pouca fé faz feitos extraordinários. Pouca fé transforma enfermidades em cura. Pouca fé transforma maldição, desgraças em bênção. E vou dizer uma coisa para você. Tem problemas que você acha que chegou para te destruir, mas na verdade chegou para te dar uma nova direção e uma organização na sua vida que vai direcionar para um novo caminho. Pouca fé é suficiente para resolver toda a sua história de vida. Então não adianta pedir muito se você não tem nem pouco. Aprenda a viver fases e momentos. O momento é a fase cada uma de uma vez. Você quer correr se você não sabe nem engatinhar. Entenda, se engatinhar está aqui, correr está aqui, engatinha, começa a levantar, começa a caminhar, começa a correr que você vai chegar ao alvo. E Paulo falou, correi de tal maneira para que alcançasse o prêmio. Então entenda uma coisa, são fases e etapas da nossa vida que nos conduz a um propósito, a um objetivo, e o maior objetivo do plano evangelho é a salvação eterna. Então entenda uma coisa. Você precisa exercer a tua fé. Você precisa exercer a tua fé. Homem de pouca fé. Certa vez, os discípulos tentaram expulsar uns demônios. Aí Jesus falou assim, você não consegue expulsar os demônios, nem no meu nome vocês conseguem, né? Aí vai falar assim, homem de pouca fé, essa casca só sai com jejum e oração. Você quer ter fé como se você não ore e não jejua? Tá pensando o quê? Que a fé vai surgir como? Como uma mágica? Uma injeção venal que vai trazer para você um despertar? Para ter fé, meu camarada, tem que ter oração, jejum, atitude e ação. E se não exercer a fé, não adianta. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. E quando eles saem da igreja, eles se deparam com uma enfermidade dentro do lar. Eu estou falando para você que viveu muito tempo na igreja e hoje você vive um problema que parece que vai te levar para o brejo, para o fim, para a destruição, para a desgraça. E Jesus está te falando, peraí, eu vi o tempo que você esteve na minha presença. E se hoje você está desanimado e desanimada, pode ter certeza que eu coloquei esse rapaz aqui para falar para você que eu estou te visitando agora e eu vou colocar fé no teu coração. E da mesma forma que Jesus curou a febre desta mulher, eu vou profetizar em nome de Jesus que ele vai curar essa enfermidade. Não se preocupa não se eu não falar o teu nome. Sônia Sampaio, que Deus te cure agora em nome de Jesus. Seu Pedro, esposo da dona Fátima, que Deus te cure agora em nome de Jesus.
Cristina Flaus, que Deus te cura agora em nome de Jesus. Tem muitos nomes que eu não me lembro. Me perdoe, não fique chateado comigo. A tua fé tem que estar em Deus. Você que colocou o teu nome aí, você que registrou o teu pedido aí, que Deus possa te curar agora em nome de Jesus. Pastor, meu problema é no relacionamento conjugal, né? Estou tão longe do Senhor, o Senhor nem imagina o que está passando. Eu passo uma coisa, mas na verdade é outra. Que Deus toque nesse relacionamento aí e reata esse laço novamente. Dá a mão, meu amigo, dá a mão, minha amiga, vocês que estão separados aí. Dá a mão, dá a mão. Isso. E diga assim, vamos vencer junto em nome de Jesus. Ah, ela não me deu. Dá você então, rapaz. Tenta. Ah, ele não me deu. Dá você então. E diga, vamos vencer junto em nome de Jesus. Vamos superar junto em nome de Jesus. Isso, agora vai dar um abraço e um beijo no outro. Olha a família linda que Deus te deu. Olha o futuro que vocês têm pela frente. Tá triste, minha filha? Tá triste porque você está vivendo esse problema? Sim, você tem todo motivo para estar triste. Mas não deixe de ter a fé que pode mudar a sua circunstância a qualquer momento. Pastor, por que aconteceu isso? Eu tomei uma nova direção na minha vida, eu tomei um novo rumo. De repente aconteceu algo tão avassalador, tão tenebroso, tão triste. Parece que eu estou desamparada, parece que eu estou desamparado. Não está não. Seja grato. Seja grata. Porque Deus tem colocado pessoas do teu lado para cuidar de você. Talvez não da forma que você tanto quer, mas é da forma que você precisa. E entenda o que eu vou te falar. Coloque essa fé em ação. Porque essa fé pode trazer para você mudanças, pode trazer para você curas, pode trazer para você portas de emprego, melhorias financeiras, pode trazer para você coisas que mortal nenhum pode dar nas tuas mãos e pode fazer o principal, levar você à salvação eterna. Jesus não quis ir em outro lugar nenhum, a não ser na casa de Simão, porque ele sabia que a sogra não estava bem. E se você tem buscado a Deus e saiu da igreja nesses dias recentes ou já há algum tempo, e sabe que tem alguém enfermo na sua casa e você não entende porque você busca tanto, porque você adora tanto, porque você é tão fiel, tão dizimista, tão ofertante, e aconteceu isso, pode ter certeza que isso tem prazo de validade. Essa enfermidade tem prazo de validade. E eu profetizo em nome de Jesus que está acabando, e para alguns já acabaram agora. A questão é, por favor, aprenda a lição, quebranta mais esse coração, mulher. Seja mais humilde, minha filha. Seja mais calma. Pastor, já sofri tanto, tanta decepção, é tanta coisa, são tantos maus exemplos. Não importa, é você que tem que demonstrar isso. É você que tem que fazer diferente. Você só copia o que você quer, e se quer copiar bons exemplos, você é um abençoado. Se quer copiar maus exemplos, você perde bênçãos. Tudo que é bom, nós podemos copiar. E pode ter certeza, assim como existe o bom analista de sistema, o bom policial, assim como existe o bom advogado, assim como existe o bom político, existem os maus também. E nós podemos seguir exemplos dos bons, ou podemos passar uma vida metendo pau naqueles que são maus, ruins ou péssimos. Então entenda, é você que decide ficar como está ou levantar e reagir. Reaja, vá à luta. Está sem igreja, escolhe uma igreja. Está sem pastor, escolhe um pastor. Já está, não está se sentindo bem? Você tem boca, não tem? Então você consegue orar ao Todo-Poderoso e Ele com certeza vai te direcionar um caminho. A questão é, para de ficar prostrada e prostrado dentro de casa. Você que pode, agora eu só assisto live, eu falo assim, posso até não ter pessoa me assistindo que eu prego sozinho, não tem problema, mas eu prefiro ver você numa igreja congregando do que você ficar assistindo só minhas lives, porque eu já falei isso aqui, repito, minhas lives têm que ser complemento na sua vida. Pastor, minha situação é diferente, eu sei que tem suas situações diferentes, pessoas que não podem levantar, pessoas que já passaram por situações difíceis na igreja, que eu não vou citar casos aqui. Então entenda uma coisa, cada caso é um caso, mas se você pode, você faz.
É você que vai decidir. Entenda uma coisa, eu tenho motivos para não ter mais fé, e muitos, que eu não vou falar aqui para você qual é. Enquanto existir 1% ou 0,0001% de chance, eu vou exercer a fé. Deus pode, a qualquer momento, fazer um milagre. Se Ele não fizer, eu não vou mudar. Se Ele não fizer, eu não vou deixar de adorar. Se Ele não fizer, eu não vou deixar de cumprir minha missão. Se Ele não fizer, eu não vou deixar de buscá-lo. Se Ele não fizer, eu não vou deixar de adorá-lo. Se Ele não fizer, eu não vou deixar de cumprir o ID. Se Ele não fizer, eu não vou deixar de cumprir a minha pregação da palavra para o qual Ele tem me chamado. Porque eu não sou sustentado por bênção, tá? Vou falar bem perto. Eu não sou sustentado por bênção, eu sou sustentado pelo Todo-Poderoso. E hoje em dia existem pessoas que querem viver só de bênção e outras que querem viver da presença do Eterno. Vamos despertar? Fique à vontade para você assistir. Graças a Deus, né? Tem várias pessoas fazendo live, né? Que bom, né? Graças a Deus. Mas toma cuidado com quem você tem ouvido. Toma cuidado com quem você tem se alimentado. Sabe por quê? Certa vez agora, recentemente, eu comi alguma coisa que não me fez bem. Eu não me lembro porque já tem um tempo. Eu me lembro que eu passei mal o outro dia, que eu não consegui trabalhar, eu fiquei muito mal, passando mal. E eu só consegui ficar bom quando eu tomei um remédio, e vou falar, e vomitei tudo aquilo que estava me fazendo mal. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Ou seja, Ele é o alimento que nos mantém de pé. E da mesma forma como nós temos que nos alimentar fisicamente, nós temos que nos alimentar espiritualmente. E eu entendi através, porque eu falei, Deus, o Senhor quer me ensinar alguma lição com isso. Porque esse mal está me fazendo... Foi tão horrível que eu passei que eu não desejo para ninguém. E no momento que eu estava lá, botando tudo para fora, me veio a mensagem. O que você comeu não te fez bem. E de vez em quando a gente precisa de um remedinho como esse aqui agora para a gente ouvir e poder entender. E se você está comendo alguma coisa espiritual que não está te fazendo bem, pode ter certeza que você já está passando mal. E talvez você não saiba. Porque o alimento que a gente recebe é o que vai definir a nossa estrutura e força para reagir em meio às adversidades. E eu entendi que tem alimentos que não prestam, tem alimentos que são podres, tem alimentos que fazem mal, ao ponto da gente vomitar, de não aguentar. Só que você tem que ter discernimento, e você tem intelecto, que eu estou pregando para pessoas aqui, que eu sei que são pessoas inteligentes, só de mexer nessa ferramenta aqui já é uma pessoa inteligente. E outras coisas mais, qualidades que eu não te conheço. Você pode definir o que é bom e o que é ruim na tua vida. Se o alimento que você está vendo, pastor, peraí, não estou entendendo não, como é que o senhor está falando? Estou falando de Bíblia. Se você vai numa igreja que prega a Bíblia, o pastor não pode ser tão profundo, não pode ser tão estudioso, não pode ter formação, não importa, meu amigo. Se o cara tem unção, se o cara tem compromisso, se o cara é uma pessoa que trata bem, que acolhe, que ser pastor não é pregar bonito não, tá? Ser pastor é visitar, é acolher, é fazer uma série de fatores. Pregador qualquer um pode ser, meu amigo. Pega a Bíblia aí e vai pregar, o Espírito Santo vai usar, pelo menos eu acredito. Agora, ser pastor é diferente. Agora, o alimento que você tem recebido é que vai definir o teu futuro. Coisas que definem a nossa vida, pode ter certeza. Primeiro, um relacionamento com Deus. Segundo, a pessoa com quem você casa. Terceiro, a igreja com quem você congrega. Então, entende de uma coisa. Entendam uma coisa, mais uma coisa. Se tem alguma coisa que não está te fazendo bem espiritualmente no lugar onde você está, é porque o alimento pode não estar bom. Pastor, seja um pouquinho mais claro, eu vou ser, tá? Eu vou ser. Eu conheço vários casos aqui na internet. Talvez você pode passar, pastor está falando para mim porque eu falei. Não estou não, porque eu sou sujeito homem de Deus para falar aquilo que Deus manda, tá bom? Então vou falar uma coisa para você. Pastor, o senhor está aborrecido hoje? Não, não estou não. Estou bem tranquilo. É porque hoje eu estou mais à vontade aqui, eu posso falar um pouco mais alto. Então entenda uma coisa. Se aquilo que você tem ouvido tem te incomodado,
Se o alimento que você tem recebido está te fazendo mal, isso é sintoma de enfermidade. Está na hora de você repensar e pedir orientação a Deus para poder buscar um lugar onde você vai se adaptar. Não estou falando lugar perfeito não, tá? Você quer perfeição? Pede para Deus te levar, que lá você vai ver perfeição, lá no céu. E para isso tem que estar em santidade, tá bom? Então entende uma coisa. Não está satisfeito, meu amigo? Porque está vendo coisas estranhas? Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Posso dar um exemplo. A igreja é uma igreja que é controlada pelo sistema. Você vai lá, a igreja louva, o pastor prega 10, 15 minutos e na hora de pregar a oferta é meia hora, uma hora. O que é isso, meu amigo? O que é isso? Eu posso dar outros exemplos. O pastor, você vai para a igreja e quando você pede para ter acesso ao teu pastor, tem uma série de segurança em volta dele que impede você de ter acesso ao seu pastor. Ah, ora bolas, vai ver se eu estou lá na esquina. Tem uma série de fatores. Pensa aqui, não vamos ser bitolados não, vamos ser pessoas inteligentes. Vamos ser pessoas inteligentes, vamos exercer o raciocínio aqui, vamos exercer a coerência dos nossos pensamentos. Vê se está preocupado com você ou com o que você pode dar. Eu atendo desde pessoas que moram na zona da mata, como pessoas que moram em lugares de alto padrão da sociedade. Bem, findando a história, diz que eles estavam alimentados porque tinham saído do culto. O alimento do culto é muito importante. E pós o culto, Jesus fala, em vez de comemorar, vamos visitar uma pessoa que está doente. E quando Jesus chega lá, Jesus, na mesma hora quando chega, ele vai fazer o seguinte, ó, isso aqui, ó. Jesus chega, vê a mulher no chão, na cama. Ele vai fazer isso aqui, ó. Estende a mão para ela. Ó, tá estendendo a mão. Ele estendeu a mão para ela. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando a gente está sem força, acamado, depressivo, vivendo uma vida infrutífera, e não temos mais forças para ir até a sinagoga, para ir até o culto, por misericórdia divina, Jesus chega até a gente e estende a mão. Entenda o que eu estou falando. Jesus está estendendo a mão para você aí agora, para poder tirar você desse leito, para poder tirar você dessa situação, para poder tirar você dessa enfermidade, para poder tirar você desta dor, para você ter força novamente de poder adorar a Deus. Adorar a Deus, cultuar a Deus, servir a Deus. Agora, eu preciso acelerar por causa do tempo que eu ainda não saí da introdução. E eu vou ter pouco tempo para orar, eu quero orar com você. Tudo isso que Jesus fez foi recompensado por algo que aquela mulher curada foi fazer posteriormente. Quando Jesus estende a mão para ela e toca, ela é curada. Pela fé, em nome de Jesus, receba o toque do Senhor aí. Isso, toca na tela aí. Que Deus possa te curar aí agora. Que Deus possa reatar essa união. Que Deus possa abrir esta porta para você não viver essa crise. Em nome de Jesus. Na mesma hora, a febre deixa ela. E eu tenho fé que Deus pode te curar aí agora, nesse momento. Eu tenho fé que Deus pode restaurar essa união a qualquer momento. Eu tenho fé que Deus pode abrir esta porta aí a qualquer momento. E pode ser agora. Agora vai ser algo interessantíssimo. Quando a mulher é curada, a Bíblia vai dizer, e ela os servia. Meu Deus do céu, a mulher, já acredito que possa ser idosa, né? Estava acamada, à beira da morte. Depois de receber a cura, vai servir a ele.
Será que você entende uma coisa? A mulher não estava servindo porque estava enferma. Se você não está enferma e deixa de servir, me desculpa, você está perdendo uma grande oportunidade. Agora, se você está enferma e deixa de servi-lo, lá no céu que eu estou falando, a Jesus, deixa de servi-lo por causa da debilidade, é plausível e entendível. Isso é plausível, isso é de entendimento de qualquer ser humano, mas se ele fizer um milagre, que eu creio que ele vai fazer na vida de algumas pessoas, tá? Levanta e vai servir ele. Se você consegue se locomover, se você consegue andar, se você consegue fazer algumas coisas, meu amigo, está perdendo tempo, porque na mesma hora que aquela serva recebe a cura, ela levanta e serve a Jesus. Em nome de Jesus, depois que Deus fizer aquilo que Ele prometeu para você, sabe o que você faz? Um conselho, você não é obrigado. Serve a Ele com mais excelência, serve a Ele com mais intensidade, serve a Ele com mais coração aberto. Sabe por quê? Porque você não vai se arrepender disso. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Você não vai se arrepender de servir a Deus pelaquilo que Ele vai fazer na tua vida. Pastor, então eu só vou servir quando Ele fizer. É critério seu. Até porque se você pensar de uma forma mais coerente, será que Ele nunca fez nada na sua vida, não? Na minha Ele fez muitas coisas, tá? E se eu fosse elencar uma por uma aqui, eu ia passar muito tempo. E ainda tem mais, tem coisas que Ele fez que eu não sei, que eu acho que foi coisas da vida, que eu acho que foram pessoas. Não, foi Ele. Foi Ele que tocou no coração daquela mulher, foi Ele que tocou no coração daquele homem, foi Ele que fez aquele sistema lá funcionar em seu favor, foi Ele que tocou no coração lá daquele juiz, foi Ele que tocou no coração daquela mulher. Em nome de Jesus, Kátia, que Deus possa receber as petições do teu coração, e que essa injustiça que tem sido feita contra você, Kátia de Ipanema, seja revertida agora, em nome de Jesus. Então entenda, eu vou findar aqui. Depois da cura, a mulher serviu Jesus. E o interessante é que isso está no plural, tá? Vai dizer que a mulher os servia. Plural. Pode ter certeza do que eu vou te falar. É tempo de servir a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que alguma coisa Ele já fez por você. E ainda assim, se Ele não tivesse feito nada, coisa essa que eu acredito que nunca aconteceu, eu continuaria servindo a Ele. E eu vou fazer uma pergunta para você para poder encerrar. Se você quer essa fé que você não consegue mais ter devido a fatos e circunstâncias que te dominaram, que te enclausuraram, conglomerado de problemas que você não aguenta mais, crises absurdas, doenças incuráveis, ou se você é mesmo uma pessoa que já talvez não sofra nada disso, mas identifica, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero esse Jesus aí, pastor, eu não sou crente, não sou católico, ou sou católico, sou espírita, não sei, mas eu quero esse Jesus aí, eu quero ver se esse Jesus aí faz uma diferença na minha vida. Se você quer esse Jesus, que eu tanto amo, que eu vou morrer falando dele e tentar fazer tudo aquilo que ele ensina, coloca aí. Eu quero esse Jesus.